O novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva alega que é preciso furar o teto de gastos para garantia de manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600 desde o início do próximo ano. Mas a proposta que abriria espaço de quase 200 bilhões de reais no orçamento, que é chamada também de PEC fura-teto, já começa a enfrentar resistências no Congresso. E sobre isso a gente conversa agora com Márcio Salvato, economista e gerente-geral do IBMEC. Seja muito bem-vindo, Márcio. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Bom, a gente já trouxe agora há pouco, antes de você entrar ao vivo com a gente, as informações do nosso repórter de Brasília, Bruno Pinheiro, falando que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que essa possibilidade do furo no teto de gastos para acomodar o Auxílio Brasil em R$ 600 de forma permanente não encontra ressonância, pelo menos no Senado. Agora, os congressistas, com, claro, a participação da equipe do novo governo, vão discutir se esse furo vai permanecer nesse valor de quase 200 bilhões e por quanto tempo, né? Se por um ano, só 2023 ou durante todo o mandato de Lula. Como essa discussão deve caminhar, na sua avaliação? Como foi dito aí pelo senador, não há um consenso a respeito disso. Na verdade, há muitas dúvidas a respeito disso. A gente tem que lembrar um pouquinho do histórico disso. Pós o Dilma, pós o processo de impeachment, o grande problema ali era a dívida pública que estava escalonando, e no início do governo Temer foi discutido um projeto que era a PEC de botar o teto. Por quê? A projeção falava que o Brasil iria chegar 2025, 2030 acima de 100% de dívida em relação ao PIB. Nós já estávamos ali se aproximando de 80%. E aí, então, estabeleceu essa regra. Lembro que países emergentes está em uma média de 66%. Então, nós somos realmente diferentes e precisamos de lidar com isso. O problema no Brasil é mais grave. E essa regra era, então, para você fazer com que a trajetória da dívida ela fosse reduzindo a taxa de crescimento e aí sim ela voltasse a cair logo à frente. E o que nós vemos é que começou a ter impacto, hoje nós estamos com em torno de 78% do PIB, e agora essa discussão de furar. Aí o mercado começa a avaliar com maus olhos toda essa questão, porque novamente você pode projetar qual seria o fim dessa história. Então nós estamos numa discussão problemática que tem que ser afundada bastante. Se tiver algumas ressalvas nesse momento aí, com uma PEC que dê um direito ao novo governo de fazer uma transição no início, acho que é justificável, dado toda a campanha que os dois pleitearam nesse início, mas não pode ser algo que vire duradouro. Márcio Salvato, economista e gerente-geral do IBMEC, seguimos com as perguntas dos nossos comentaristas. Roberto Mota, rapidamente. Bom dia, professor. Declarações que vêm da chamada equipe de transição parece que deixam transparecer um aparente desprezo pelo conceito de responsabilidade social, como se isso fosse um problema que impede os gastos sociais. Na sua opinião, qual é o futuro da responsabilidade social no país? Da responsabilidade fiscal? Essa é uma grande questão. Desde a Constituição que nós fizemos lá de 88, colocaram vários novos gastos e esses compromissos que você tem um percentual que já está compromissado de todo o orçamento. Então o governo ele tem um valor que é mais ou menos 8% de todo o orçamento, que ele tem liberdade para fazer a sua política pública. E o governo quer fazer política pública. E só que agora nós temos a grande questão de você ter uma segurança fiscal, uma responsabilidade fiscal, de modo que essa dívida não escalone, porque uma vez que a dívida vai aumentando, o que a gente vê que países que isso acontece é que, para que você renegocie essa dívida, a taxa de juros tende a ser cada vez mais alta e puxa com isso também a taxa de inflação. Veja bem, um país, imagine um futuro, um país em que você tem uma taxa de juros mais elevada e você então dificulta o crédito para financiamento de investimento, dificulta o crédito pessoal e você também tem um problema de inflação que prejudica os mais pobres. Então é um grande problema. E veja bem que esse problema ele só vai ganhando mais dimensão se você sair da responsabilidade fiscal. Porque se você começa a perceber que não consegue mais reduzir os seus gastos, começa a uma grande discussão de
trazer de volta novos impostos ou aumentar impostos para que você tenha uma arrecadação que condiz com o seu gasto, e não o contrário, né? A responsabilidade fiscal é que os seus gastos condizam com a arrecadação. Na sequência, a pergunta do deputado Coronel Tadeu. Márcio, bom dia. Considerando que o governo Michel Temer estabeleceu esse teto de gastos e considerando também que lá no artigo 167 da Constituição temos a regra de ouro, e no conceito da regra de ouro estão os benefícios fiscais, além de outras despesas que o governo tem que honrar. A minha pergunta para você é que você falasse de uma forma bem simples para o povo brasileiro, quem é que vai pagar essa conta se for aprovado esse crédito de 200 bilhões de reais, e fala-se até em estender isso pelos próximos 4 anos. É o governo que paga ou é o próprio povo que vai pagar isso ao longo do tempo, à custa de muita inflação e uma desvalorização do seu dinheiro? Exatamente, muito bem colocado. A resposta acho que já está na pergunta, porque, por certo, é um problema entre gerações. Quando você gera uma dívida, você significa que está dizendo para a próxima geração que a geração de agora é mais importante do que a próxima. Isso aconteceu, a gente viu a dívida escalonando e a gente dizendo que aqueles gastos eram importantes. E, pois bem, se é importante, eu deveria tirar esse dinheiro de algum lugar. De quem? Vai chegar a geração que tinha que pagar essa conta. Na hora que chegou em 2018, a gente percebeu que chegou a geração, não dava mais para negociar essa despesa para frente e levar para a próxima geração. E aí veio essa PEC do teto. Ou seja, nós sentamos e dizemos, vamos então pagar essa conta agora. Aí, de repente, nós falamos, não, eu quero novamente empurrar essa conta para frente. Olha só o recado que nós estamos dando para os nossos filhos, os nossos netos. Vocês vão conviver com um país no futuro que, em grande parte do orçamento, está comprometida em pagar um pedaço dessa dívida ou o serviço dessa dívida e sobra poucos recursos para benefícios que são benefícios para todo o povo. Vocês estão felizes com isso? É esse o recado que nós estamos dando para a próxima geração. E as pessoas parecem que não estão entendendo isso. Ficam discutindo o imediatismo e esquecendo que, se eu projeto essa dívida para cima, uma hora eu tenho que apertar o cinto, apertar o freio e dizer, chegou a hora de pagar. Pergunta agora de Amanda Klein. Márcio, bom dia. O que você achou da sugestão ontem da equipe de transição do governo eleito, o Alckmin, o Mercadante falaram nisso, de incluir um dispositivo na PEC que permita alterar o teto de gastos por um projeto de lei complementar a partir do ano que vem e desenhar uma nova âncora fiscal, mas que não precisa ser alterado, não precisa ser tão rígido quanto o teto de gastos que foi estabelecido pela PEC. Isso tranquiliza o mercado ou pode trazer ainda mais preocupação? Tem os dois lados. O primeiro objetivo foi esse, tentar dar uma tranquilidade ao mercado, porque não vai ser furado o teto, ou melhor, vamos renegociar qual que seja a regra do teto, vamos já colocar nessa PEC essa discussão, não vai ser simplesmente fura o teto, como às vezes está sendo chamada de PEC de fura-teto, mas ainda há uma responsabilidade fiscal. Por outro lado, veja bem que na própria regra da PEC do teto já existe uma previsão de renegociação disso com 10 anos. Então, antes de chegar a 10 anos, já estamos propondo modificações. Ou seja, quem garante que essa renegociação que vamos fazer agora não vem outra daqui a 6 meses, ou daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, enfim, você gera uma instabilidade da regra. Regras devem ser seguidas. Regras doem necessariamente. Regras são para nos ensinar que tem limite. Então, se toda hora a gente não gosta da regra e mexe na regra, gera uma instabilidade da regra, então não temos regra. Então você tem um outro caminho em dizer que, parece que era um discurso para gerar estabilidade, mas a leitura pode ser o contrário. É um discurso de que a regra nunca vale.